Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a palavra de Deus nesse 25º domingo do tempo comum nos fala muitas vezes em dinheiro, em bens, em coisas estas que nos foram dadas por Deus para a nossa santificação e a serviço do próximo. Mas quando elas são colocadas em lugar de Deus, elas participam do nosso processo de corrupção e nos levam não à vida eterna, mas à morte eterna. Já o profeta Amós falava em nome de Deus, séculos antes de Cristo, sobre estes grandes da terra que maltratam os humildes e derrubam os pobres da terra, pensando, mesmo nos dias santos, em como manipular, roubar, fraudar para tirar do outro. E quando nós ouvimos isso, automaticamente nós identificamos com um grupo em específico no Brasil, que é muito conhecido por fraudar, roubar e agir na corrupção. Nós automaticamente, por causa dos meios sociais, por causa da televisão e do rádio, associamos aos políticos. Mas nós que temos como que entranhado no nosso país o germe, e até diria mais, não só o germe, mas o verme da corrupção, sabemos muito bem, se cada um fizer uma análise da sua vida, quantas vezes nós também caímos em corrupção. Não são só eles. Os políticos não caem prontos, corruptos de algum lugar. Eles vêm de alguma família e de alguma sociedade. E é a nossa sociedade. E aqui também a palavra de Deus, por meio de São Paulo, na carta a Timóteo, São Paulo está dando as instruções para a igreja, por meio de Timóteo, nos diz: eu quero que todo o povo de Deus sempre façam preces, orações, súplicas e ação de graças por todos os homens, mas também por aqueles que nos governam e por aqueles que ocupam altos cargos, por dois motivos. Um, para que cheguem ao conhecimento da verdade, que há um só Deus e um só mediador, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque estes que ocupam altos cargos e nos governam, muitas vezes esquecem, corrompidos pelo dinheiro e pelo poder, de que há um Deus acima deles e que serão julgados também. Mas mais ainda, ao chegar ao conhecimento da verdade, que eles deixem o povo de Deus viver em paz, que eles não persigam a igreja, que eles não imponham leis contrárias à lei de Deus. Para isto, o remédio, nos ensina São Paulo, são as preces, orações, súplicas e ação de graças por eles. Goste ou não goste deste ou daquele que nos governa, temos a obrigação de rezar por todos eles. Quando nós, em nossas preces, rezamos por aqueles que se confiam às nossas orações, por aqueles que rezam por nós e por aqueles por quem temos a obrigação de rezar. Neste último grupo estão incluídos todos estes: os que nos governam, os que possuem altos cargos e também nós, os sacerdotes, os padres e bispos. Também precisamos da oração, porque nós também não somos imunes à corrupção. O saudoso Papa Bento falava, antes ainda de assumir o papado, em uma sexta-feira santa, ele dizia: quanta corrupção na tua igreja, Senhor, quanta sujeira, quanta imundície, e que vamos descobrindo aos poucos. Ora, só há corrupção porque há pessoas corruptíveis, pessoas que se deixam corromper. E muitos caem na corrupção porque não há quem reze por eles. Não há quem os lembre que há um Deus a quem deverão prestar contas.
E este prestar contas deve estar diariamente na nossa vida. Por isso o Senhor nos fala hoje, por meio de São Lucas, desta parábola do administrador. O administrador que, ao descobrir que seu patrão o havia de mandar embora da administração de seus bens, chama todos os devedores. Um que deve 100, diz, anota 50 e paga logo. O outro que devia mais 100, anota 80 e paga logo. Quando o patrão começou a ver o dinheiro entrar, louvou a atitude do administrador. Mas ele não deixou de ser um administrador infiel. Mas com isso ele quis conseguir amizades para, quando perdesse a administração, ser recebido na casa dos outros. E o Senhor não louva, o Senhor Jesus Cristo não louva a atitude desonesta. Ele louva a esperteza. E ele diz: os filhos do mundo, os filhos das trevas, estes são muito espertos para as suas coisas no mundo. Quem dera que nós, filhos da luz, fôssemos espertos assim para as coisas de Deus. E então aqui vem em nosso socorro, iluminando-nos, o sermão que o grande Santo Agostinho, o doutor da Igreja, faz sobre este Evangelho. Ele nos diz: este Senhor é Deus Pai. O administrador somos nós. Nós recebemos a vida para administrar. Nós não recebemos a vida do outro para administrar, mas a nossa. E da nossa vida nós haveremos de prestar contas. Portanto, é necessário ter isso bem claro. Diria, numa linguagem mais simples, primeira coisa, ao despertarmos, ao fazermos o sinal da cruz em nossa oração inicial, ao olharmos nossa cara, o nosso rosto, a nossa fuça no espelho, primeira coisa é dizer para si mesmo: olha bem, tu deves prestar conta daquilo que recebeste para administrar, que é a vida que recebemos. E além da vida que recebemos, diariamente o Senhor derrama sobre nós milhares, nenhuma, nem duas, nem centenas, milhares de graças para a nossa salvação. E nós perdemos. E destas graças recebidas, mesmo as não utilizadas, nós haveremos de prestar contas. O Senhor é exato. Ele não vai fazer como este administrador da parábola, que passou a mão na roubalheira do seu administrador. Ele vai querer contas exatas de nós. E, portanto, para nós, cada minuto conta para a nossa salvação. E de cada minuto haveremos de prestar contas. Porque é necessário recordar isso. Porque muitos já estão esquecidos. Numa época em que muitos vivem escravos do rádio, da televisão e hoje a escravidão imensa da internet e dos celulares, passam o dia perdendo tempo, não em coisas que edificam e levam a Deus, não em coisas que edificam e levam a Deus, mas em curiosidade mórbida de querer saber quem disse o quê, como e por quê, e perdem a sua vida, já não vivem a sua vida. E isto não é um, nem é dois, são milhares, mesmo entre os filhos da luz. Durante o dia não tem tempo para Deus, tem tempo para os negócios. Há quem me diga às vezes: padre, eu para trabalhar não tenho problema, trabalho até em domingo se necessário. E assim vai levando a vida, como um bicho de carga, trabalhando, para ter e ajuntar. Ou então muito ocupado em ocupar os outros, porque também além da escravidão do rádio, da televisão,
dos celulares, da internet, é aqueles que, além de perder o seu tempo, roubam o tempo do outro. E já estão cedo na cerca, na casa dos outros, para tirar o tempo, para incomodar, porque não rezam, porque não têm tempo para cultivar sua vida espiritual. E também assim vão levando consigo, não contentes de ir ao inferno, levam outros junto, porque perdem o tempo. E este tempo que nos foi nos dado para administrar, não é nosso. Como a vida que recebemos não é nossa, foi dada para administrar. Por isso o Senhor faz esta comparação. O Evangelho aqui, na tradução, nos diz: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O texto diz: vós não podeis servir a Deus e às riquezas deste mundo. Não podeis. Vão ofender a Deus, porque colocam as riquezas deste mundo, as coisas deste mundo, em lugar de Deus. E este é o pecado que brada aos céus, chamado idolatria. Portanto, colocam o trabalho, o dinheiro, o sucesso, o ter, o consumir em primeiro lugar. E aí, quando se pergunta, pelo menos aos domingos, dia do Senhor, tu tem tempo para Deus? Não. De vez em quando eu vou à igreja, de vez em quando. Todo este tempo que de vez em quando não é utilizado para Deus, que é o tempo maior, saiba que também prestará contas. E portanto, nós aqui temos que fazer o propósito, como muitos santos e santas fizeram, nossos irmãos na fé, de não perder tempo. Porque o tempo nos foi dado para administrar. De não perder as graças e bênçãos, talentos que Deus nos deu, não enterrá-los, não deixar apodrecer, fazê-los render para o Senhor, para podermos sair desta vida e quando o Senhor nos perguntar: como é que tu administraste tudo aquilo que eu te dei? Nós podemos dizer: Senhor, aqui estão os frutos. É isto que nos falta muitas vezes, porque corrompidos pelo mundo da corrupção, nós não temos mais a visão da vida eterna. Nós já não temos o conhecimento da verdade, que há um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo, Senhor nosso, que vai nos julgar e que não vai deixar passar contas injustas. Se nós tivermos diante de nós a eternidade, a vida eterna, a morte iminente, porque nenhum de nós sabe quando vai viver e quando vai morrer, nós teremos bem claro que deveremos e haveremos de prestar contas diante da eternidade. Nada daquelas vantagens que a corrupção e um mundo corrupto nos oferecem tem sabor. Diante da eternidade, todo o tempo perdido perde a sua necessidade. E nós haveremos de aproveitar bem o nosso tempo, o tempo que recebemos para usar, crescendo em santidade, crescendo no serviço ao próximo. Quantos que se perguntarem dirão: não tenho tempo, não tenho tempo. E se vão fazer um exame da sua vida, hora a hora, desde a hora que levantam até a hora que deitam, vão ver quantas horas, nem minutos nem segundos, horas do dia são perdidas com futilidades, com inutilidades, ou a serviço do seu Deus, que é o mundo e o dinheiro. Quantas vezes nós podemos fazer essas contas? A Igreja, nossa mãe, nos recomenda que ao final do dia façamos essas contas, que é o que nós chamamos uma verificação da nossa vida, que é
o que chamamos um exame de consciência. O tempo perdido. Eu dizia, muitos de nossos irmãos e irmãs santos e santas, que já estão com Deus, alguns deles fizeram o propósito de não perder nem um minuto. E eram tão escrupulosos nessas contas, que quando perdiam um minuto nas coisas que não são de Deus e do serviço ao próximo, eles iam se confessar. E há aqueles que não têm escrúpulo nenhum, porque já não reconhecem que tem um Deus sobre si, e que levam a vida como bichos, quando deveriam ser e viver na sua vida a vida da graça de Deus, de filhos da luz. Portanto, peçamos ao Senhor que abra o nosso coração para a sua verdade, para que reconheçamos que esta única vida que recebemos aqui na terra, ela é decisiva sim para a vida eterna, não há outra. Ninguém voltará para ter uma segunda chance. É esta vida que nós recebemos, e é nesta vida, em seus segundos, minutos e horas, que haveremos de prestar contas a Deus. Quantas vezes a gente deve pedir ao Senhor: Senhor, me ajude a não perder tempo, me ajude a ser fiel, me ajude a me manter em oração, me ajude a não cair em corrupção. Tudo isto torna bom e agradável o homem que busca a Deus, se ele ajuda o Senhor a ajudá-lo, se ele sabe colocar o verdadeiro valor das riquezas e bens deste mundo, que estão abaixo da sua própria vida. E a vida que recebemos, com suas horas, momentos, minutos, isto sim é preciosíssimo diante do Senhor. Então peçamos também, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor abra o nosso coração e o nosso entendimento, para entendermos esta verdade que o Senhor nos anuncia. Nós haveremos de prestar contas da administração da vida que recebemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Juntos como irmãos, professemos nossa fé. Creio em Deus Pai,